Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da série de 3 encontros dessa semana. Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro e hoje vamos com tudo para o nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar sobre a arte de silenciar a mente e viver com paz de espírito. Na verdade, também nós vamos fazer uma ampla abordagem sobre plenitude e abundância. Ontem nós fizemos o diagnóstico daquilo que nos prende onde nós estamos. E hoje nós vamos olhar o lado oposto, como chegar onde nós queremos. É possível sair do ponto A para o ponto B. E um ponto importante nessa nossa jornada de hoje é entender o que Jesus, olha só, que não é religião, mas nós falamos muito de Jesus. O que Jesus quis dizer quando ele disse: a quem tem, mais será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso é uma promessa assustadora quase, não é? Quando ouvi isso pela primeira vez e comecei a pensar sobre isso, meio que me assustei. E, na verdade, a gente vai dar uma olhada e tentar compreender isso. O que ele quis dizer com ter. A quem tem, mais será dado. O que ele quis dizer com ter, a quem tem. Você, por exemplo, você tem abundância? Por que não? Segundo a promessa de Jesus, quem tem mais vai receber e terá em abundância. E como fazer parte, essa é uma questão importante que nós vamos trabalhar hoje, como fazer parte daqueles a quem mais será dado. Olha a importância desse nosso encontro hoje, dia 12 de outubro, dia dedicado às crianças. Você vai entender, ou pelo menos eu vou procurar explicar a minha compreensão e o que me levou a mudar, a fazer transformações reais e duradouras na minha vida, a partir da compreensão de um pequeno segredo sobre plenitude e abundância. E eu quero falar um pouco também sobre o que silenciar a mente e ter paz de espírito tem a ver com tudo isso. Então vai ser uma noite extraordinária de esclarecimento, de compreensão, de elevação do nível de consciência. Vai ser muito, muito, muito proveitoso. Então, se prepare, pegue o seu papel, a sua caneta. Eu já estou aqui com o meu bloquinho, sempre preparado, meu bloquinho, meus pincéis aqui, água. Se prepare. Uma pessoa preparada vale por 3. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos. Quem está aí, quem já chegou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta enquanto o pessoal vem entrando. Vocês fizeram as atividades que eu enviei para vocês nos grupos de WhatsApp? Você imprimiu e você fez as atividades? Quem fez a atividade, coloca aqui eu fiz, eu fiz. Quem fez as atividades, coloca eu fiz. Quem fez? Papel e caneta, Peter, já está na Espanha, Peter? Eu vi você lá, acho que já está na Espanha. Peter é aluno do Clube de 5%. Larissa fez ou não fez as atividades? Obrigado pela presença, Larissa Dias, Lucas Ferro na área. Quem? Ninguém? Ah, ok. Ferro Vivo Design fez. Boa noite. Quem fez as atividades? Quem fez as atividades? Eu fiz, a Lúcia. E a minha pergunta, a Stefânia também fez. A minha pergunta é a seguinte: a que conclusão você chegou? Qual é o seu nível de insatisfação? A Neuza Arealva fez. Cláudia fez. Fábio fez, Regina fez.
Coloca aí, enquanto o pessoal vai entrando, qual é o seu grau de satisfação. Cássia também fez, Cleise fez. Grande, tricô baby. Muito insatisfeita. Ok, Silvia não conseguiu imprimir, poderia ter feito no papel, tá bom? Muito bem, essa atividade, ela é... A Cirlei não assistiu ontem. Aliás, vocês são chorões, tá? Por quê? Porque passaram o dia pedindo para liberar a live. É para estar ao vivo. Ah, você tem que fazer o sacrifício de estar ao vivo. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Alcione insatisfeita. Ah, Clarice está satisfeita, muito bem. Ian, mediano, muita insatisfação no meu profissional. Bom, hoje nós vamos olhar para isso, o que produz a insatisfação, como isso nos perturba, nós já vimos ontem, e hoje nós vamos avançar nisso, tá bom? A Cristina não encontrou as atividades, estão no grupo do WhatsApp. Angélica fez, muito insatisfeita. Silvia está postando tudo aqui hoje à noite, é muito importante. Carol dizendo que está satisfeita, mas que pode melhorar muito, insatisfeita, diz a Tereza. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Vamos começar as atividades, vamos começar o nosso trabalho. Antes disso, um segundo. Vamos dar uma compartilhada. Fazer o seguinte, hoje você vai entender uma coisa muito importante sobre abundância e sobre plenitude. E se você não pegar e não enviar essa live para uma série de pessoas, você vai acabar se arrependendo quando você chegar no final da live de hoje. Eu estou mandando aqui, vou até mandar para o meu amigo Leandro Aguiari, que está meio sumido no Instagram, eu vi hoje. Estou mandando aqui para a galera, tá bom? 30 convites. Pronto. Semeia a boa semente. Vamos lá então. Pessoal, se focando aqui, fechando aqui, vamos lacrar. Vamos ficar essa 1h e poucos minutos, 1h15, 1h20. E eu quero, para começar, lembrar qual é a nossa intenção de estar aqui, por que nós estamos aqui, qual é a intenção com essas 3 lives. Eu sei que eu falei isso ontem, mas eu quero repetir porque é importante a gente sempre estar certo do que a gente busca quando a gente busca algo. Quando a gente se move para algum lugar, a gente tem que saber por que a gente está se movendo. Então, qual é a intenção com essas 3 lives? Primeiro, fazer com que você mude sua relação consigo mesmo. Isso é a coisa mais importante, a relação que nós temos com nós. Você não faz ideia de como é bom quando a gente honestamente se ama, quando a gente honestamente se admira, quando a gente honestamente se respeita. Isso é uma das dádivas maiores que a gente tem. É melhorar a relação conosco. Nós somos a vida. Nós somos a expressão divina. Nós somos a expressão de Deus. E quando você está insatisfeito ou insatisfeita com você mesmo, você está insatisfeito com a expressão divina. Nós vamos aprofundar isso hoje. Então, o primeiro objetivo é fazer com que você mude a sua relação consigo mesmo, tá? O segundo ponto é fazer com que, obviamente isso depende do primeiro, mas fazer com que você tenha uma clareza maior sobre a percepção do mundo à sua volta. Imagine você andar na claridade, na luz do dia, ou você andar na escuridão da noite. A maioria de nós não tem clareza sobre a vida. Você tem clareza do sol, você vive no dia a dia, mas você não tem a clareza mental, você não consegue ter clareza sobre as coisas à sua volta. E aí você caminha como se você estivesse caminhando na escuridão.
Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar muito hoje esse conceito. Uma clareza maior sobre a percepção, o modo como você percebe o mundo à sua volta. Porque isso determina o modo como você vai reagir ao mundo. Se tu percebe uma intenção errada, você vai ter uma reação errada. Isso é muito, muito interessante. E o terceiro ponto é te ensinar, eu vou te mostrar isso, mas para isso, como eu falei, isso não é 3 lives, não é uma série de 3 lives, isso é uma live dividida em 3 partes. Então você tem que assistir a live 1, a live 2 e a live 3. Lógico, você pode assistir qualquer live, você vai aprender. Mas para você ter esse passo a passo completo, você tem que entender a live 1, a live 2. Mas eu vou te mostrar amanhã um caminho para implementar uma transformação real e duradoura na sua vida. Ontem nós fizemos o ponto A, que é o diagnóstico da situação. Hoje nós vamos olhar o outro ponto e amanhã nós vamos construir a ponte, tá bom? Mas, como eu falei ontem de noite, essas são as 3 coisas principais, mas mais que isso, eu quero te mostrar o que fazer para você voltar a amar a sua vida. Como é que está a relação que você tem com a sua vida? A sua vida, pense a vida. Como é que você está? Imagine que a vida fosse uma outra pessoa. Como é que está a sua relação com essa outra pessoa chamada vida? A maioria de nós está quase numa guerra com a nossa vida. A maioria de nós está insatisfeito com a nossa vida. A maioria de nós está brigado com a nossa vida. É como uma relação. Como é que você se sente quando você está brigado com o seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu namorado, com sua namorada? Mas a gente às vezes passa meses, anos brigado com a vida. Então, isso é muito importante, você voltar a amar a sua vida. Então, eu quero que você volte a amar a sua vida. Duvido que você tenha coragem de escrever nos comentários aqui: eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Escreva aí: eu amo a minha vida. Muitos de nós não têm nem coragem para isso. E você precisa entender que se você está aqui, é porque você tem importância, porque você é importante. Fazer com que você pare de resistir o contexto em que você está. Quando é que você resiste? Você resiste quando você reclama, quando você critica, quando você fala mal, quando você está insatisfeito. Fazer com que você pare de não se achar capaz. Fazer com que você pare de se diminuir. Fazer com que você pare de não ter fé. Chega, a partir de hoje você vai ter fé, você vai ter amor, você vai acreditar em você. Isso é extremamente importante. E esse é o nosso objetivo aqui. Fazer com que você pare de não extrair o máximo da sua vida. E não no futuro, agora, hoje, que você pare de não ser feliz. O momento de ser feliz é agora, você não vai ter outra chance. Se você não for feliz agora, você nunca vai ser feliz. Porque você sempre vai viver agora. Não existe futuro, você não vai ter futuro. Não existe futuro, não existe passado, existe só esse momento, esse instante. Então, você vai parar de empurrar a felicidade para o futuro. E você vai ser feliz agora e você vai entender hoje à noite como isso muda a sua vida, como isso muda a sua realidade. Então, eu quero que você volte a amar a sua vida. Obrigado para quem está escrevendo aqui, eu amo a minha vida. Porque isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que parar de ser cagão. Parar de não dizer as coisas. Parar de não assumir as coisas. Parar de não verbalizar as coisas. A gente não pisca para reclamar. A gente não pisca para falar mal. A gente não pisca para dizer o que está errado. Mas a gente não bate a mão no peito para as coisas que estão boas. Então vamos lá.
São 3 aulas, 3 partes de uma aula, mas 3 aulas que formam um todo. E ontem nós vimos por que nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, tão frustrados, tão carentes. Vocês conseguiram captar a mensagem? Noite, Morgana. Coloque um ok se você conseguiu captar a mensagem. Se você teve uma luz, coloque um ok nos comentários se você teve uma luz sobre por que você se sente tão pequeno muitas vezes. Por que você se sente incapaz? Por que você se sente frustrado? Por que você se sente tão carente? Por que você se sente tão insatisfeito? E por que é tão difícil sair do lugar? Ó, os dedinhos apontando. Isso é legal. Eu gosto quando alguém entende. Eu gosto quando alguém se esforça para compreender. Porque não adianta, ó, presta atenção. Não adianta você querer colocar coisas novas sobre a sua noção de eu antiga. Jesus já disse isso. Que ninguém coloca remendo novo sobre uma calça velha. Isso não adianta, não dura. Então, o que acontece? Ontem nós trabalhamos muito isso. E essa compreensão, ela é extraordinária. Se você entende de onde vem o sentimento de indignidade, de não merecimento, de timidez, de medo, de culpa, de vergonha, e quando você começa a entender isso, começa a aparecer caminhos para você se libertar disso. E hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre plenitude e abundância. E o ponto principal que eu quero que você entenda, coloque isso na sua cachopa, tá? Daqui a pouco eu já tiro os comentários, quando começar o conteúdo de verdade. Eu só estou fazendo uma introdução para a gente entender aonde a gente está. O que eu quero de você? No sentido, qual vai ser, como é que você vai medir se você aprendeu ou não o conteúdo dessa aula? Como é que você vai, por exemplo, amanhã de manhã você pensa sobre essa aula e você diz, será que eu captei a mensagem? Qual é o parâmetro que você vai usar para entender isso? Então você tem que entender uma coisa, preste atenção, uma única coisa. Amanhã de manhã, quando você pensar sobre essa live, você vai ter que entender uma única coisa. Se você entendeu isso, se você souber responder, explicar isso, você entendeu o conteúdo da live. Você vai ter que saber o que Jesus quis dizer quando ele disse: a quem tem, mais será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Se você souber o que isto significa, se você puder sentar com seu filho, com seu esposo, e você puder explicar isso, aí você entendeu a mensagem. E se você entender essa mensagem, você provavelmente sabe o caminho, sabe o mapa de como se tornar um daqueles que tem e que por isso vão receber mais e vão ter em abundância. Vamos trabalhar então? Amanhã no nosso último encontro, nós vamos trabalhar um tema que eu gosto muito, tá? Nós vamos responder a seguinte questão amanhã. Existe uma saída certa e segura? O que fazer na prática para implementar isso que nós estamos aprendendo? E isso é uma coisa que muitas pessoas me pedem. Só que é difícil, e você vai entender hoje por que é tão difícil tu dar um passo a passo. Mas eu dediquei mais de 90 dias, os últimos 90 dias, tentando fazer uma compreensão que possa ser um mapa meio prático para a gente implantar esse conteúdo na nossa vida. Agora, uma coisa importante. Pense o seguinte, isso é importante.
por que tudo que você aprendeu até hoje, por que tudo que você estudou, tudo que você leu, todas as lives que você assistiu, todos os cursos que você fez, por que isso ainda não foi o suficiente para te libertar desse estado de estagnação e de escassez que talvez você se encontre? Esse estado de insatisfação. Pergunta que eu me fazia e que você talvez esteja se fazendo é o seguinte: o que ainda falta? Onde eu estou preso? Qual é o gancho que eu preciso soltar? Onde é que eu estou grudado? Onde é que eu tenho que colocar meu foco para me soltar? E amanhã nós vamos trabalhar, e isso é interessante, você já colocar na sua cabeça, amanhã nós vamos trabalhar os níveis da nossa evolução pessoal. Os níveis da evolução pessoal. Imagine o seguinte, pense sobre a infância, a adolescência, a juventude, a meia-idade. Se você pudesse criar níveis para a evolução pessoal dessa forma, em que nível você estaria? E o que fazer para passar para o próximo nível? É isso que nós vamos trabalhar amanhã. Tá bom? Fechar os comentários agora, tá? Vamos fechar os comentários agora, tá? E eu quero que... E vamos começar o conteúdo, tá? Vamos começar o conteúdo agora. Agora nós vamos cair de cabeça para dentro. Então prepare, tome o seu copo d'água, prepare, respire fundo. Ontem nós trabalhamos 5 palavras, certo? Quais são essas 5 palavras que nós trabalhamos ontem? Eu vou até colocar os comentários só para a gente registrar. Sempre tem alguém que perde uma palavra. Ontem nós trabalhamos 5 palavras. Quais eram as 5 palavras? Ontem nós trabalhamos essência, nós trabalhamos identificação, nós trabalhamos inconsciência, nós trabalhamos insatisfação e nós trabalhamos inveja. Nós trabalhamos 5 pontos ontem. Essência, identificação, inconsciência, insatisfação e inveja. Hoje nós vamos trabalhar 3 palavras. Nós vamos trabalhar 3 palavras. Escrevam essas 3 palavras para você entender o que cada palavra significa, e essas palavras são as chaves para o nosso conteúdo, tá bom? Hoje as palavras são um pouco mais difíceis, tá? Mas não se preocupe, eu vou explicar, são fáceis de entender. Hoje nós vamos trabalhar uma palavra chamada essência. Já falamos sobre isso ontem, mas eu vou trazer isso à tona de novo. Então, essência, e hoje nós vamos falar a segunda palavra que nós vamos trabalhar, que eu quero que você entenda o que é. A segunda palavra é introspecção. Nós vamos trabalhar a palavra introspecção e nós vamos trabalhar a palavra inerência. Então são 3 palavras: essência, introspecção e inerência. Tá bom? Copiaram? Entenderam? Então vamos agora sim se atracar, como se diz. Vou tirar os comentários agora, tá bom? Então, o que é essência? Nós já falamos muito sobre isso ontem, mas essa é a base que nós precisamos entender. O que é a essência? Nós vimos ontem que nós temos uma essência, certo? Mas talvez tenha ficado ainda algum vestígio de dúvida. O que é verdadeiramente a essência? Como é que eu posso saber que eu tenho uma essência? Como é que eu posso entender o que é a essência? E nós vimos que o que nos separa da essência é a identificação. E nós vimos que a identificação, ela cria inconsciência. E nós vimos que a inconsciência cria insatisfação e a insatisfação cria inveja. Então isso é muito importante você entender por quê. Porque como é que você sabe se você vive da essência ou não?
Como é que você sabe se você vive da essência ou não? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. E isso eu posso te garantir que se você estudar mais sobre isso, se você se aprofundar mais sobre isso, você vai entender o quanto isto é verdadeiro. Olha só, o que eu quero que você entenda? A identificação, ela nos separa da essência, certo? A identificação, ela cria inconsciência, a inconsciência cria insatisfação, a insatisfação cria inveja. Então, como é que você sabe se você vive afastado da sua essência? É muito simples. É só você olhar se existe inveja na sua vida. Se existe ciúme. Se você tem aquela pitada de desgosto porque todo mundo vai bem e você não consegue deslanchar. Existe inveja na sua vida? Você é uma pessoa que sente ciúme, que se sente inseguro, que sente essa sensação de desconforto quando o outro vai bem. Se existe inveja, você não vive da essência. Bam! Se existe insatisfação, se você é uma pessoa insatisfeita, você não vive da essência. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque a identificação é que cria inconsciência. A inconsciência, ela cria insatisfação. E a insatisfação cria inveja. E sabe qual que é o ponto negativo de tudo isso? Porque isso é tão importante entender? Porque isso aqui é uma espiral que a parte de cima, ela reforça a parte de baixo. A parte de baixo reforça a parte de baixo, a parte de baixo reforça a parte de baixo, e a inveja intensifica a identificação. E a identificação aí identifica a inconsciência, e a inconsciência identifica a insatisfação, e a insatisfação intensifica a inveja. E isso cria um círculo negativo. Por isso que eu sempre digo, a insatisfação, ela tende a só criar mais insatisfação. Não importa quanto dinheiro, quanto sucesso você consegue, você continua insatisfeito por causa dessa questão. O fato de você ter ou não dinheiro, é bom ter dinheiro e você precisa ter, e eu vou te mostrar como você pode mudar isso na sua vida, se isso é um problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que você consiga dinheiro, se você não entender esse processo, você tende a cada vez mais se tornar insatisfeito. Então, o que eu estou querendo dizer? Como é que você sabe se você vive da sua essência? E se você não está entendendo isso, aguenta firme, 1 hora. Você vai entender isso. Eu só estou fazendo a introdução e às vezes tu começa a montar o quebra-cabeça, tu olha assim, tu diz, eu não faço nem ideia do que é. Mas quando as pecinhas vão encaixando, logo tu diz, isso é uma paisagem, isso é um elefante, isso é um camelo. E aí fica fácil você juntar as outras peças que faltam. Então preste atenção. Como você sabe se você vive da essência? Depende da quantidade de paz de espírito que você sente. Se você tem paz de espírito, se você é uma pessoa que vive em paz, se você é uma pessoa que está muito próxima da plenitude, eu gosto muito da palavra plena. O que é uma palavra plena? A plenitude, você vive em plenitude quando nada mais te falta. Não falta mais nada, você não precisa nada para ser quem você é. Não, isso não significa que uma pessoa plena não precisa mais comer, que uma pessoa plena não precisa mais trabalhar. Não, a plenitude, ela significa o seguinte: eu sou pleno e feliz do jeito como eu sou. Eu tenho sonhos, eu gosto de comer pudim ou churrasco, não sei o quê. Eu gosto disso, eu gosto de tomar um vinho com os meus amigos, eu gosto. Mas isso não é
o que te faz feliz. Isso é um complemento, isso é uma coisinha legal, bacana de fazer, mas você não precisa mais disso para ser feliz. Isso é uma pessoa plena. A plenitude, você vai entender isso, nós vamos trabalhar isso. Ela nasce de um estado de paz de espírito. E isso não significa que nada de ruim vai acontecer mais na sua vida. Nós vivemos no mundo da impermanência. Tudo vai, tudo vem, tudo se degrada, nada fica para sempre nesse mundo. Então nós vivemos no mundo da perda e do ganho. Você perde, você ganha, um filho nasce, um irmão morre, um primo morre, o filho nasce, o pai morre. Isso faz parte. Você adoece, você se cura. Esse é o mundo da forma. E o que acontece no mundo da forma, nesse mundo da impermanência? Você vai ter tribulações. O que são tribulações? São coisas que te acontecem. Mas o que acontece? Como você não vai mais estar identificado com este mundo, como você vai ter construído, como expliquei ontem à noite, a sua casa sobre a rocha, as coisas desse mundo, elas não te afetam mais. Pelo menos não te afetam mais tanto. E isso faz parte daquilo que eu falei, de mudar a maneira como você percebe as coisas. Você ainda vai ficar triste quando você perder um ente querido. Você ainda vai sentir dor, mas isso não vai mais jogar você no fundo do poço. Isso não vai tirar o sentido da sua vida. Porque você, como diz Jesus, você não vai acumular tesouros na terra. O que é acumular tesouros na terra? É se apegar às coisas que não são eternas. Você pode amar o seu pai e a sua mãe, como eu amo. Você pode amar o seu esposo e a sua esposa. Você pode amar os seus filhos, mas eles não são eternos na forma física. E quando a gente transforma ele nos nossos tesouros, essas coisas físicas, a gente sofre, porque no mundo nós vamos ter tribulações. Mas existe uma maneira de você transcender o mundo, e isso significa não se identificar com as coisas físicas desse mundo. E isso vai mudar toda a sua vida, até mesmo se você quer ganhar dinheiro. Se torna mais fácil, mais simples. Então, como você sabe se você vive da identificação? Olhe para seu nível de insatisfação. Quanto mais insatisfeito, e isso está escrito nesse livro aqui, ó, do Aldous Huxley, que é um escritor muito famoso, ele escreveu Novo Mundo. Nesse livro, O Divino em Você, ele diz o seguinte, que quanto mais você se identifica com o seu aspecto humano, quanto mais você se torna um ser humano, mais você se afasta daquilo que é divino de você. E o que é divino em você é eterno. O que é humano se perde. Então isso é muito importante nesse primeiro momento, você entender isso. Você entender essa diferença. A diferença entre... Jesus usa muito isso, e assim, se você é novo aqui, não se assuste, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não prego religião, apesar de ter minha religião, eu não prego, mas eu uso a sabedoria de Jesus, porque se o que eu falo contradiz o que Jesus diz, então isso não pode ser verdade. Então eu uso o que eu falo, muitas vezes exemplos que estão na nossa cabeça, e Jesus diz o seguinte, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, porque ele disse, Jesus, venci o mundo. Ele não disse, vocês vão sofrer porque eu venci o mundo, mas vocês não podem. Ele disse, não, tende bom ânimo, quer dizer, confie, acredite, eu venci, significa que você também pode. Só que às vezes a gente não entende essas coisas, entendeu? É complicado. Por quê?
Por que é tão complicado? O que você, por causa daquilo que nós falamos ontem de noite, mas o que você precisa entender? Você, falando sobre plenitude, sobre abundância, você precisa entender que, em essência, você é uma pessoa plena. Em essência, é isso que significa vencer o mundo. É viver da essência. É entender que, em essência, você é pleno. Que todos os problemas que você tem é porque você deixou de viver da essência. Você vive no mundo da mente. O mundo da mente, Jesus divide isso entre este mundo, o reino deste mundo e o reino dos céus. Ele distingue dois reinos, existem dois reinos, o reino deste mundo e o reino dos céus. Quando você se identifica só com o reino deste mundo, você acumula tesouros onde a traça e a ferrugem, quer dizer, o tempo, eles vão tirar isso de você. E aí você vai sofrer. E mesmo quando eles não tiram isso de você, inconscientemente você sabe que você corre o risco disso ser tirado de você. E você tem medo de perder. Mesmo que você ganhe, mesmo que você conquiste aquilo que você quer, você não vai se libertar desse medo, dessa ansiedade, dessa incompletude, desse sentimento, porque você tem medo que você vai perder. Agora, em essência, você é uma pessoa plena, mas aí vem a pergunta: o que é essência? Fala de essência, mas me diz o que é essência. Nós falamos sobre isso ontem de noite. Essência é quem você é, livre do conhecimento. Como assim livre do conhecimento? É porque você vive identificado com o conhecimento, lembram disso? E por que nós não sabemos mais da essência? Porque a ciência nunca nos mostrou a essência. Por que nós vivemos tanto tempo sem entender o que é nossa verdadeira essência, nosso eu verdadeiro? Por quê? Por que nós não entendemos isso melhor? Às vezes, não raramente, as pessoas me perguntam, explique melhor o que é a essência. E intelectualmente, racionalmente, pelo nosso intelecto, parece certo perguntar: a essência pode ser explicada? Mas isso seria perguntar o seguinte: a essência pode ser reduzida ao tamanho da mente? A essência pode ser reduzida à compreensão racional? Não. Por que não? Porque a essência é algo que está para além da mente. Ou você vive da mente ou você vive da essência. Você não pode servir aos dois senhores. Ou você vive da essência ou você vive da mente. Por quê? Porque a mente é o obstáculo que te separa da essência. Lembram do quarto vazio que eu mostrei ontem de noite? A essência é algo que está para além da mente. A essência vem de algum lugar onde a mente é totalmente vazia. Assim, a mente, que é o intelecto, que é a razão, pode perceber, pode sentir a essência, mas não pode explicar a essência. Como é que eu ia explicar para você o que é a vida? Imagine que você nunca tivesse visto a cor vermelha. Nunca na vida você viu a cor vermelha. Como é que você vai explicar para alguém que nunca viu o vermelho como é a cor vermelha? Tem coisas que a gente não consegue explicar. Então a essência, preste atenção, isso é importante, a essência faz parte do infinito. A essência, Deus é infinito. A essência faz parte do infinito. A mente é finita. Você não consegue colocar Deus dentro de um conceito. Aí você reduz Deus, você aleja Deus, você diminui Deus.
E isso é perigoso porque a maioria de nós pensa que tem uma relação com Deus. Mas não, nós temos uma relação com um conceito na nossa cabeça, com uma ideia sobre Deus. Por isso que quando você come a fruta do conhecimento, você perde a intimidade com Deus. Porque você é como se você confundisse o mapa com o território. Você tem essa ideia sobre Deus na cabeça e agora você sabe o que é Deus. E aí você se relaciona com essa ideia e você perde tudo que está para além da ideia. A insondável profundidade, o insondável poder de Deus, tudo isso você perde. Por quê? Porque você reduziu ele a uma ideia finita que cabe na compreensão racional. Preste atenção, preste atenção. O quarto vazio. Vamos supor que tem aqui o quarto vazio, certo? E que esse quarto vazio seja sua mente. O infinito, ele pode se manifestar através do quarto. Mas o quarto vazio, ele não pode aprisionar o infinito. Não cabe. Pense na sua mente e no seu corpo. O corpo, que é o instinto, ele é inferior ao intelecto. Então, o intelecto pode compreender o corpo. Você pode fazer uma cirurgia, um transplante, porque o intelecto entendeu o corpo. Porque o intelecto é uma entidade superior, ela consegue entender uma entidade inferior. Mas o corpo, ele não consegue entender a mente. Por quê? Porque a mente é superior. Agora, a essência, que é superior ao intelecto, pode entender o intelecto. Mas o intelecto não pode entender e explicar a essência. E mesmo assim, eu estou tentando explicá-la para você. Mas a gente tem que usar palavras para chegar até ali. Jesus, ele também teve que explicar a essência divina que existe dentro de nós. E como é que ele ia explicar isso há 2000 anos atrás? Para aqueles caboclos que moravam lá naquele deserto. Como ele ia explicar o que é a essência? E ele criou uma das analogias mais poderosas, mais fantásticas para entender isso. Que ele criou a analogia do reino do céu que existe dentro de nós. Porque o céu não é um lugar, ele não é um espaço. O céu é um vazio, é um não lugar. A essência é uma não forma. O pensamento é forma. A emoção é forma. Eu posso ver se você está feliz ou se você está triste. A gente pode ver muitas vezes o que a outra pessoa pensa. Pela expressão. Mas o que acontece? Por quê? Porque mesmo que não seja o pensamento, não é uma forma física, é uma forma de energia. Então isso é importante. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu quero que você, pelo menos, comece a refletir sobre isso. Então, por que ele dizia que o reino dos céus está dentro de nós? Porque ele dizia o seguinte: a essência divina está dentro de nós. O Pai que está em mim, ele diz isso várias vezes. E ele também disse: o Pai que está em mim faz as obras através de mim. Quer dizer, a essência divina age através de nós, se nós permitirmos. Nós podemos não permitir. Como assim? Nós temos livre-arbítrio. Então, uma realidade superior pode compreender uma realidade inferior, mas uma realidade inferior não pode compreender uma realidade superior, mas nós podemos sentir isso. E quando você se separa da essência, por que você deixou de viver da essência? Quando acontece a separação com a essência? Quando você se identifica com o conhecimento. Quando você começa a entender que você é incapaz.
quando você começa a entender que você não é bom o suficiente, todas essas coisas que você pensa sobre você começam a te separar daquilo que você verdadeiramente é. Pense na vida, você está vivo, mas onde está a vida? Ela não está em lugar nenhum. Você é a vida. A vida vive através de você, ela existe através de você. O que é a essência? A essência é o sopro divino, é a centelha divina que existe em você. Em outras palavras, ela é o reino dos céus onde Deus vive. Você só pode se comunicar com Deus, você só pode ter uma relação com Deus através da essência, que é a parte divina que existe em você. Por isso, o reino dos céus está em você. Muitas pessoas não conseguem nem entender isso, aí até existe algumas traduções da Bíblia que diz o reino dos céus está entre vós, porque as pessoas não entendiam como pode o reino dos céus estar dentro de vós. Pode estudar várias diferentes traduções, existem essas variações. Então, Deus vive em nós através do sopro da vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e para que vocês tenham vida em abundância. E o que é o sucesso que nós tanto buscamos? O que isso tem a ver? Por que nós queremos tanto sucesso? O que é ter sucesso verdadeiramente? Eu falei antes que não importa quantas coisas você conquista, quanto dinheiro você tem, que isso pode não te fazer feliz. Que isso pode não te fazer sentir pleno, mas existe algo nessa face da terra que possa nos fazer sentir plenos? Que possa eliminar todo esse sentimento de incompletude e tudo isso? Pense o seguinte, o que você busca? O que você busca? O que você busca verdadeiramente? O sucesso verdadeiro é você deixar que a essência divina que existe em você se manifeste através de você. É você permitir que a essência divina aflore através de você. Você pode ter todas as outras coisas. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter uma família linda, você pode ter tantas coisas, você pode ter tudo o que você quiser. Mas se você não viver a sua divindade, como se diz, se você viver desconectado disso, você não vai se sentir pleno e abundante. O verdadeiro sucesso é permitir que a nossa essência divina se manifeste através de nós. E por que isso não acontece? Isso não acontece, como nós vimos ontem, por causa da identificação. Se você lembra do quadro vazio? Se você encher o quadro de entulhos, não tem mais o que fazer, ele fica cheio de entulho. A identificação, que é o estágio 1 que nós falamos ontem, é encher a mente de entulho mental. O que nós mais queremos na vida verdadeiramente? Lembra, essa live é sobre paz de espírito, sobre como calar a mente. O que você mais quer na vida? O que nós mais queremos na vida é nos libertar do medo, nos libertar dos temores que nos fazem viver uma vida pequena. Nós queremos nos libertar do sofrimento, nós queremos nos libertar da sensação de escassez. Nós queremos encontrar um caminho que nos dê leveza, que torne a vida mais leve, que nos liberte da prisão da mediocridade, da insatisfação, da pobreza, da discórdia, da raiva, do ciúme, da inveja.
E o que a gente faz? Para isso, a gente busca entender o caminho da criação da riqueza. Como é que eu posso criar riqueza? Como é que eu posso ficar rico? É o que a maioria de nós quer. E nós vamos falar sobre isso hoje. O que você pode fazer para acumular riquezas materiais? Como é que você pode ter riqueza? Isso é o que a gente mais quer. Por mais que a gente tenha raiva do dinheiro, a gente ainda quer dinheiro. Então, o que acontece? Raras vezes nós paramos para nos perguntar o que é riqueza, o que é sucesso, o que é abundância. E quando nós pensamos nisso, geralmente nós nos focamos nos bens materiais, nas conquistas externas. Não é isso que nós usamos como parâmetro da riqueza, do sucesso, da abundância e da prosperidade? Mas os aspectos materiais, eles são só uma parte da riqueza. Os aspectos da riqueza e do sucesso, eles são inúmeros. Ter muitos bens, ter muito dinheiro é apenas um dos componentes que integram o sucesso. E o sucesso é importante entender, mas extremamente importante, que nós começamos nossa aula sobre isso. O sucesso é uma jornada, é uma caminhada. Ele não pode, ele não deve, ele não é um ponto de chegada. A vida, ela precisa ser sucesso. O dia a dia, ele tem que ser de sucesso. Qual o sentido de você sacrificar, viver insatisfeito durante 3, 4 anos para você conseguir algo que também não vai te fazer feliz por muito tempo? Então, o grande segredo, e isso muitas vezes as pessoas só falam como um clichê, mas o sucesso, ele é a caminhada. A vida tem que ser o sucesso e não uma conquista isolada em algum ponto. Então, o sucesso, ele é uma jornada. E os bens materiais, ter dinheiro, ter uma casa bonita, você ter muitas coisas, eles fazem essa jornada da vida mais prazerosa. Mas o dinheiro não é a única coisa. E se você entender, eu estou só fazendo uma introdução para você entender o que eu vou falar daqui a pouco. Então, se você entender o que eu estou falando agora, daqui a pouco vai virar a chave. Agora, sucesso, além das coisas materiais, além dos prazeres, também a saúde, paz de espírito, você tem entusiasmo, você tem energia, ter bons relacionamentos, você ter uma liberdade criativa, você ter estabilidade física e emocional. Mas como eu falei antes, mesmo você tendo tudo isso, se você não cultivar a centelha divina que existe dentro de você, você vai se sentir insatisfeito. Você é uma centelha divina, você é um sopro divino. E você precisa cultivar isso, você precisa entender, e isso que cria essa insatisfação, que dentro de você há uma força vital. A mesma força vital que existe dentro de um grão de feijão, dentro de um grão de milho. Existe uma energia, uma força vital que quer se manifestar. Só que, ao contrário do que no grão de feijão e no grão de milho, em você existe um embrião divino que busca sua materialização. Você é a manifestação divina, você está aqui para preencher o propósito divino na Terra. É tão importante que você é. Por isso não faz sentido você se opor à vida, não faz sentido você ser infeliz, não faz sentido você se julgar incapaz. Porque isso é o problema do conhecimento. Você achar que você é o que você não é. Porque quando você acha que você é, você assume a sua jornada nas mãos. E você sabe o que é bom e você sabe o que é ruim. Você comeu a fruta da árvore do conhecimento. Você comeu o fruto da árvore do bem e do mal.
Então agora você sabe o que é bom e você sabe o que é ruim. E você cria uma aversão ao que é ruim e você quer perseguir o que é bom. E isso que é o grande engodo. Isso que é a grande armadilha. Por quê? Porque você não faz a mínima ideia do que o que é bom e do que é mal. Na verdade, isso nem existe. Não existe bom e não existe ruim. Existe o fato e o julgamento do fato. O fato, ele sempre é neutro. Você que julga a partir do conhecimento. E aí aquilo que é bom você aceita, isso te faz feliz. Aquilo que não é bom você rejeita, isso te faz triste. E como muitas coisas não acontecem do jeito como você quer, você passa mais tempo triste do que feliz. Mas o mais importante é que você atrofia todo o processo do fluxo natural do universo que quer se manifestar através de você. Então, o que é o verdadeiro sucesso? O que é o verdadeiro sucesso? É a divindade se abrindo no seu interior. Você permitir isso. Você permitir a divindade se abrir no seu interior. Você não vai pensar que isso é fácil. Por quê? Porque você precisa renunciar a ti mesmo. Renunciar à ideia que você tem. E você precisa ter fé. Mas você não tem mais fé. Você só acredita no conhecimento. O conhecimento anula a fé. Porque a fé é a certeza das coisas que você não sabe. Mas você só confia no conhecimento que são as coisas que você sabe. Sentiu o paradoxo? Então, o que acontece? A verdadeira fé... Não. O verdadeiro sucesso... Depois eu vou falar sobre fé. O verdadeiro sucesso é você sentir essa divindade em você. E você consegue isso. Quando isso acontece, você passa a viver a experiência do milagre. A experiência do milagre. Você passa a perceber a divindade em toda parte. Você não percebe mais isso, provavelmente. Eu também não percebia. Eu não via os milagres à minha volta. E Einstein disse, você pode viver a vida de uma ou de duas maneiras. Como se tudo fosse um milagre ou como se o milagre não existisse. Qual o caminho, qual a maneira que você escolheu? Eu tinha escolhido, não tem milagre, a vida é uma bosta, a vida... Mas quando você começa a perceber, quando você começa a quando você começa a experimentar, quando você abre espaço para que isso que existe dentro de você se manifeste, nós passamos a viver a experiência do milagre. Tudo. Passamos a perceber a divindade em tudo. No sorriso de uma criança, no córrego, na flor, nas folhas amarelas do outono, no bichinho pastando, no esquilo carregando a sua bolota de carvalho, preparando para o inverno que vem. Você começa a ver... Deixa eu te falar, como é que você vive a sua vida? Você vive a vida como se isso fosse um milagre? Você vive a vida como se isso fosse uma dádiva, uma bênção? Ou como? Como você vive a sua vida? Quando a gente deixa de ser teimoso, quando a gente deixa de ter esse orgulho, quando a gente deixa de ter essa prepotência de querer coordenar o processo, de saber o que é bom, o que é ruim, até as coisas ruins, elas se tornam oportunidades, porque você aceita isso, você não reage a isso. Nós passamos a experimentar a vida como um milagre o tempo todo. E quando nós passamos a experimentar a vida como um milagre o tempo todo, aí nós passamos a entender o que é verdadeiro sucesso. Então entenda isso, mas eu quero que você carregue isso para o resto da sua vida. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. E que você comece a buscar isso.
como se sua vida dependesse disso, porque a sua vida depende disso, que você comece a entender que o verdadeiro sucesso é permitir que a sua essência divina se manifeste através de você. E isso é ter fé. É como Jesus disse: se você tivesse a fé do grão de mostarda, de novo, algumas Bíblias dizem a fé do tamanho do grão de mostarda, que seria uma fezinha pequena, mas ele não disse isso. Ele disse, segundo traduções mais antigas, se você tivesse a fé do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda ele é muito pequeno. E ele se transforma numa árvore gigantesca. E ele não diz, nossa, eu, tão pequenininho, nunca vou me tornar uma árvore assim. Como é que eu, meu Deus, eu não vou, se me jogar no chão, eu vou desaparecer. Não, a fé do grão de mostarda significa não questione o teu poder, não questione o teu tamanho, não coloque limites a partir da aparência, a partir da sua percepção, a partir do seu julgamento. Deixe o poder que está dentro de você tomar seu próprio rumo, decidir o seu próprio tamanho. Isso é ter a fé do grão de mostarda. O grão de mostarda, apesar de ser um dos menores grãos, ele... Imagina você sendo um grão de mostarda e alguém dizendo para você, você vai se tornar essa árvore gigante. O que a sua mente ia dizer? De jeito nenhum, como? Você está me enganando, você está me iludindo. Então, a fé, de novo, nós falamos muito sobre, a gente passa muito tempo na igreja, eu estudei em seminário para ser padre e essas coisas, mas o que acontece? A gente nunca se pergunta certas coisas. Por exemplo, o que é verdadeiramente você ter fé? Nós não temos fé, nós só confiamos no nosso conhecimento. E se você quer ser cristão, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é uma premissa. Você não pode ser corintiano e torcer para o São Paulo. Aí você é paulistano. Você não pode ser do Flamengo e torcer para o Fluminense ou para o Vasco. Aí você é vascaíno. Então, se você é do Flamengo, você tem que torcer, você tem que vestir a camisa, você tem que ir no estádio, você tem que torcer para o Flamengo. Se você é cristão, você tem que estudar a Bíblia. E o que acontece? Jesus não nos diz para buscar mais conhecimento. E o conhecimento, de novo, expliquei isso ontem de noite, não tenho nada contra conhecimento, olha a quantidade de livros que tem atrás de mim. Mas o conhecimento é uma ferramenta. O conhecimento ele precisa estar a serviço da fé e não o contrário. Porque isso não funciona. Entendeu? Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a fé é primária. Só que nós não conseguimos ter fé porque para ter fé você tem que abrir mão do controle. E você não consegue isso. Você não consegue isso, é muito difícil isso. Entendeu? É muito difícil isso. E por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos permitir que essa essência divina aflore dentro de nós? Por que isso não acontece conosco? Por causa da identificação, aquilo que vimos ontem. Por causa do quarto vazio. A nossa mente não está mais vazia. Nós enchemos o nosso quarto vazio de entulho. Não tem mais o que fazer, ele está cheio de entulho. A identificação com a mente é encher a mente de entulho mental, de crenças, de ideias, de conceitos, de entulho mental e emocional. Nós usamos esse entulho para montar um boneco de conceitos, que é o nosso falso eu, que nós usamos como substituto do nosso eu verdadeiro, o eu interior mais profundo, que é o nosso eu essencial.
E nós ficamos presos nesse falso eu. O que é estar preso no falso eu? É estar preso na dimensão dos objetos, das coisas, do mundo físico palpável, dos pensamentos, das emoções. Você está preso nos seus pensamentos. Você está preso nas suas emoções. Como é que eu posso dizer isso com tanta certeza? Porque não é só você. Somos nós, os seres humanos. Nós estamos presos nos nossos pensamentos, nós estamos presos nas nossas emoções. Nós vamos trabalhar isso amanhã com mais profundidade. E o que é estar preso na dimensão dos objetos? É não ter mais consciência do espaço vazio, da dimensão interior, do reino dos céus. Você está aí com o seu quartinho entulhado e agora você quer construir um mundo a partir desse quartinho entulhado. Mas o quartinho entulhado só tem entulho, e aí você pode pegar esses entulho, sempre os mesmos, e você pode mudar a decoração, mas sempre continua o mesmo resultado. Então, o que é estar preso na dimensão do pensamento? É não ter mais consciência dessa dimensão interior. E isso cria aquilo que nós falamos ontem, a inconsciência. Já vou chegar onde nós vamos chegar, que é o grande finale da nossa linha de raciocínio aqui. Você se conhece a si mesmo? Pense sobre isso. Você se conhece a si mesmo apenas como um objeto, apenas como uma ideia ou um conjunto de ideias sobre si mesmo. Isso é verdade ou não? Você se conhece como aquela coisa mais divina, aquela coisa mais profunda? Ou você se conhece só por aquelas coisas que você sempre fala sobre você? A maioria das pessoas, e eu poderia apostar que você também, a maioria das pessoas tem uma ideia sobre si, uma ideia de quem é e nada mais. E aí você fica duelando com essa ideia. Você tem certas opiniões sobre si mesmo, você tem certas opiniões sobre as coisas, e você se torna esse movimento mental baseado nessas ideias e opiniões. E você se torna esse movimento. Que movimento? A voz na sua cabeça. Você já parou para observar a voz na sua cabeça? Essa voz que não para um segundo? Você acha que isso é você? E o corpo para que serve? O corpo é para satisfazer essa voz. Seu corpo está com uma barriguinha meio sobressalente, a voz se revolta e diz: você não deveria ter essa barriga. A mente, ela faz você comprar um monte de coisas no cartão de crédito e depois você não consegue pagar. Aí a mente diz: você deveria cuidar mais das suas contas. Você agora está quebrado, você agora está falido. A mente faz isso. A mente é esse movimento incessante de loucura, de insanidade. Só que nós não percebemos isso. A maioria de nós pensa que nós somos o nosso pensamento. Nós pensamos que nós somos essa voz na cabeça. Pense se você não acha que você é essa voz na cabeça. E preste atenção ao que isso acontece. Quando você se torna essa voz na cabeça, você se torna um objeto para si mesmo. Você se torna um objeto para si mesmo, e isso é o falso eu. Você se torna um objeto mental e tem uma relação contínua com esse objeto mental. O que é a autoestima? É a maneira como eu me vejo. Mas são duas pessoas ali. Tem um sujeito e um objeto, o eu e aquele que esse eu vê. Quer dizer, você se dividiu em dois. Qual deles é real? Então você se torna um objeto para si mesmo e você lida com você como se você fosse um objeto. Isso é interessante. E isso é a grande disfunção da humanidade. Não existe espaço, não existe escolha. Por quê? Porque você é essa voz. Você é um condicionamento mental. Tudo gira em torno dessa condição mental. Dessa condição mental e das reações que nascem dela. O que são essas reações?
são os seus desejos, aquilo que você quer, e as suas aversões, aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer é o que te perturba. E as necessidades que você tem, é aquilo que você quer, mas você tem muito mais coisas que você não quer. Então você fica nesse duelo. Você vive nessa identificação. E isso cria a inconsciência de quem somos. Por que eu estou falando de identificação e de inconsciência? Porque eu estou explicando para você o que impede de você permitir ter a fé do grão de mostarda. O que te impede de deixar que a centelha divina, a noção de eu mais profunda se manifesta através de você? É a inconsciência de quem somos que nos impede de viver o verdadeiro eu. Primeiro nós nos identificamos com o falso eu, depois nós perdemos a consciência desse eu verdadeiro, porque agora o falso eu, ele não consegue entender a essência. A mente não consegue entender a essência. E isso, agora você é esse falso eu, isso cria essa sensação de vazio, de abandono, de incompletude. Isso cria a insatisfação. E aí, sentindo essa insatisfação, a mente começa a buscar coisas no mundo externo para tentar suprir essa insatisfação. E quando ela encontra algo que a distrai um pouco, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser alguma coisa, aparentemente está tudo bem. Nós estamos aparentemente bem, felizes talvez. Nos sentimos no topo do mundo. Mas por que isso não resolve o problema? Porque logo surge o quê? O medo de perder isso que conquistamos. E como todas as coisas no mundo externo são impermanentes, nós vamos perder isso. Ou nossa conquista perde o sentido. Você se acostuma com isso. E aí você volta a sentir o mesmo vazio, a mesma sensação de abandono e de incompletude. É aquele ciclo. O ciclo eterno da busca por satisfação. O falso eu, ele precisa mais da busca do que de alcançar coisas. Por isso, existe essa busca constante por satisfação. O inferno é isso. O inferno é ficar preso nesse ciclo. Por isso nós nunca nos sentimos livres, por isso nós nunca nos sentimos plenos, por isso nós nunca nos sentimos satisfeitos. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Pense como você se sente. Até abrir os comentários um pouco. Pense como você se sente, tá? Nós não vamos mais muito tempo. Segura firme aí. Em 15 minutos a gente encerra, tá bom? Tô só avisando porque as pessoas às vezes perdem a parte mais importante porque elas não aguentam mais o falso eu, diz, isso aqui não é importante, vai dormir que amanhã você tem que trabalhar, e aí o falso eu vai e leva o corpo junto, tá? Pense sobre como você se sente, a sensação que você sente no dia a dia. Você tem alguma sensação de vazio, você sente isso? A sensação de ainda não ser ninguém, a sensação de não ter muito sentido na vida, da vida ser muito doída, muito sacrifício, e você você não sabe por que você deveria fazer esse sacrifício. Né? Você sente essa sensação de vazio? Você parece, você tem uma, você vive como se você fosse dolorido, emocionalmente dolorido. Qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te fere.
qualquer coisa te ofende, você vive essa sensação? Você vive essa sensação de sempre estar ocupado, de sempre estar correndo, de sempre ter uma coisa para fazer, e quando você não está fazendo nada, aí você sente essa sensação de que você deveria estar fazendo alguma coisa? Você não tem tempo para nada? Ou quando você não faz nada, você se tortura porque acha que deveria estar fazendo uma coisa? Existe isso em você? Você se sente muito frágil no sentido de sempre viver com medo, sempre ter essa angústia, essa inquietação de talvez não conseguir se tornar alguém importante? Que algo ruim possa acontecer a qualquer momento com você. Você sente alguma dessas características? Pois deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Essas são as características, algumas, do falso eu. O falso eu é que cria isso. Em essência, você não sente isso. E por que o falso eu se sente frágil, dolorido, vulnerável, sempre correndo atrás de alguma coisa? Porque ele é falso. Ele sempre se sente ameaçado. Ele sempre está correndo o risco de ser mascarado, de ser destruído. Você já mentiu para alguém alguma coisa? Todos nós já mentimos alguma coisa para alguém. E aí você vive com esse medo de que se essa pessoa é uma tortura, se essa pessoa descobrir que eu não falei a verdade. O falso eu é assim, ele sempre vive com esse sentimento. Ele sente essa fragilidade constante. Essa fragilidade, ela vem do sentimento de incompletude, de abandono, de vazio. E o falso eu, ele não se sente confortável com isso, ele quer eliminar esses sentimentos. Ele quer se tornar real, ele quer ser alguém verdadeiro, alguém de valor. E isso faz com que ele sempre esteja correndo atrás de validação. Alguém que valida, alguém que diga, nossa, como você está bonito, nossa, como você é importante. Quer dizer, você sempre busca um pouquinho de respeito, um pouquinho de amor, um pouquinho de importância. Por quê? Porque como você vive no falso eu, você é falso. A noção de quem você é muito vaga, você não sabe quem você é. E aí você precisa buscar a certeza do que você é na opinião das outras pessoas. E isso é terrível. Todo esse movimento do falso eu, ele só quer uma coisa. Ele quer se sentir importante. Isso é o que nós buscamos todo dia. É como se nós estivéssemos num tribunal, num júri, buscando um veredito. O que é um veredito? Veredito é um julgamento, uma decisão proferida por um juiz ou um júri sobre uma matéria submetida ao julgamento desse juiz ou desse júri. Então nós sempre estamos no tribunal, todo dia nós estamos num tribunal. Que tribunal é esse? O tribunal são as outras pessoas, elas vão julgar se nós somos importantes, se nós temos valor ou não. Essa é a insanidade da vida. A insanidade da vida. No fundo, nós buscamos uma única coisa: que os outros nos digam que nós temos valor, que nós somos importantes. E você olha em volta e você busca esse julgamento, esse veredito, todos os dias, em todas as circunstâncias. Você sempre está olhando o que os outros possam fazer, o que os outros possam dizer. Por quê? Porque a sua noção de eu depende do julgamento dos outros. Não existe. Lembram de ontem de noite eu falei do homem prudente e do homem imprudente, da casa sobre a rocha? A sua casa é sobre a areia, você sempre está preocupado com o próximo vento, a próxima onda, que alguma coisa possa destruir isso. Isso significa que todos os dias você está num tribunal, você se coloca num tribunal. Todos os dias você está em julgamento.
E quem é o juiz ou o júri? As outras pessoas. Muitas vezes nós. Porque nós também nos julgamos. Você sempre faz essa cagada. Por que você sempre age assim? Por que você disse isso para ela? Por que você disse isso para ele? É assim que funciona a nossa vida, ou não? No tribunal, você tem a acusação e você tem a defesa. O que tua cabeça faz? A voz na sua cabeça, o falso eu. Ele ou está acusando alguém ou ele está se defendendo. O dia inteiro. E o dia inteiro a mente ela passa na busca de evidências. Evidências para quê? Para se defender ou para atacar, para acusar. Não é assim? E em certos dias parece que você está vencendo o caso. Hoje eu mostrei para ele, hoje eu mostrei para ela. Hoje ela sentiu, hoje ele sentiu. Em outros você está perdendo. Essa é a síntese da nossa vida. Quando nós estamos identificados com o falso eu. Agora, o que isso tem a ver com a expressão da centelha divina que existe em nós? O que isso tem a ver com ver o milagre da vida o dia inteiro, se você está nesse embate com a sua mente? Então, a nossa luta, a nossa correria, todo esse empenho, ele tem um objetivo muito claro. Nós estamos sempre em busca de performance. Nós estamos sempre em busca de performance. Por quê? Porque a performance, ela vai dizer qual é o veredito. Se nós performarmos bem, nós somos elogiados e reconhecidos. Aí nós temos valores, somos importantes. Se nós não performarmos bem, nosso veredito será negativo. E isso se repete todo santo dia durante a vida inteira, em todas as circunstâncias. Por isso nós sofremos. Por isso que a vida não tem graça. Não tem como ver milagre nisso. Agora, existe outro caminho? Existe outro caminho? Claro que sim. O que é o sucesso? É permitir que a centelha divina aflore em nós. Nós falamos isso. E de onde vem a sensação de vazio, de incompletude, de não ser ninguém? De sufocar esse elemento divino em nós. E qual é a saída? A saída é parar com essa insanidade. A saída é você parar com essa insanidade. É você se libertar desse falso eu que sufoca a sua essência e permitir que essa essência se manifeste. Mas... Claro, é difícil, a mente não vai aceitar isso, porque a mente precisa estar no controle. O que aconteceu? O que aconteceu? Expliquei ontem. O que aconteceu no Jardim do Éden? Alguém morreu. Quem morreu? O eu verdadeiro, aquele eu que tem intimidade com Deus. Por quê? Nós fomos expulsos do paraíso. Nós fomos expulsos de onde Deus vive. Por quê? Porque nós comemos a fruta do conhecimento, a fruta do bem e do mal. Agora, se você voltar a ter intimidade com Deus, se você voltar a viver no paraíso, quem vai morrer? O falso eu. Por isso que Jesus disse, se você quiser me seguir, você tem que renunciar a ti mesmo. Mas renunciar a quem você verdadeiramente é, isso seria insanidade. Não tem como renunciar à verdade. É renunciar àquilo que você não é. Renuncia a ti mesmo. O que sobra se você renunciar à ideia que você tem sobre você? Isso também está claro quando Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus. Depois o resto vai ser acrescentado. Se você buscar primeiro a sua essência, e quando eu falo em essência, eu estou falando do reino dos céus, que ele diz que está dentro de nós. Deus mora no reino dos céus. Se você buscar primeiro a sua essência, o resto é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil? É isso que eu quero explicar agora no final. Mas preste atenção. Eu disse que nós ia falar 3 palavras hoje. Estava explicando sobre essência, trouxe de volta o conteúdo de ontem. Mas
como é que você busca primeiro a sua essência? A primeira palavra, depois da essência, é a introspecção. Você precisa se voltar para dentro, buscar primeiro, resgatar primeiro aquilo que é mais importante. Isso você faz através da introspecção. Você despertar para a sua verdadeira essência. Você despertar para aquilo que você é. Pensa. O que é o veredito, o julgamento que nós buscamos? É ter valor e se sentir importante. É isso que nós buscamos lá fora. Se você se libertar do falso eu, que é a ideia mental que você criou sobre si, que é a inconsciência, que é a treva, que é a ilusão, que é a escassez, o que vai acontecer? Se você se libertar dessa ideia, você se conecta com sua essência, seu eu verdadeiro. E o que é a essência divina? O que é seu eu verdadeiro? Tu já pensou tu voltar a viver no Éden com Deus, em intimidade com Deus? Isso é a plenitude. Isso é a luz, isso é a verdade, isso é a abundância. Veja, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ele quis dizer, olha como vocês são importantes. Uma comida sem sal é ruim. Ele diz, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Só que tem um problema. Qual o valor do sal se ele perde o seu sabor? O que ele quer dizer com isso, meu Deus do céu? Ele quer dizer o seguinte: vocês são filhos de Deus. Mas qual a importância disso se vocês esqueceram isso? Vocês são a luz do mundo, mas ninguém acende uma luz e coloca ela embaixo da mesa. O que adianta você ser a luz do mundo se você esconde isso? Se você não reconhece isso? Vocês estão entendendo? É sim uma interpretação diferente. É sim uma interpretação diferente. Mas a interpretação que faz sentido para mim e que mudou a minha vida e que vai mudar a sua. Entendeu? As outras interpretações também só são interpretações. Então, o que acontece se você... Qual é o outro caminho de você sair no tribunal? Você reconhecer a importância em você. Aí você não precisa mais da validação do outro. Só que presta atenção, toda a nossa reação externa, ela é um reflexo da nossa reação interna. Então, o que acontece? Se você se sentir importante, se você se sentir amado, se você se admirar, se você se respeitar, você vai ver isso nos outros. Faz sentido? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido, escreva para mim. Então, o que você tem que entender? O valor e a importância, o teu valor e a tua importância, não está naquilo que as outras pessoas pensam de você. Mas ela está em viver a sua essência. O seu valor está em você. Por que você não consegue ser pleno? Por que você não consegue ser abundante? Porque você vive uma realidade de escassez interna, uma realidade de falta constante interna, e você quer preencher isso no mundo da forma, lá fora. Isso não funciona muito bem. Ou tem funcionado para você? Tem funcionado para você? Para mim isso não funcionou. Toda vez que eu queria preencher o meu vazio com coisa lá fora, eu só me arrebentava mais ainda. Então, o que acontece? Você tem que perceber, você tem que encontrar, perceber o veredito em você e não nos outros. E aí, quando você encontra o veredito dentro de você, agora você é livre para performar do jeito que você quer. Você é livre. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você é livre.
E aí as coisas acontecem de uma maneira mais leve, de uma maneira mais natural. Você encontra o senso de importância e de valor em si mesmo. Agora você está livre para performar. E você não depende mais, preste atenção, você não depende mais da performance para dizer quem você é. E isso tira todo o peso. E agora você performa com uma leveza, com uma naturalidade. Essa é a caminhada. Isso nos tira do tribunal. Você está fora do julgamento. Você consegue ver o alívio que isso cria? Você consegue ver a mudança, a transformação que isso cria? Você consegue ver isso? Você começa a se amar. E se você se ama, as outras pessoas vão se amar também. Aliás, o que é o amor? O amor é reconhecer a sua essência no outro. Deus é amor. Então você amar alguém é reconhecer Deus em alguém. Agora, se você não reconhece Deus em você, como é que você vai reconhecer Deus no outro? A pessoa identificada com o falso eu, por mais que performe, ela todo dia está no tribunal. Isso é pesado demais. Todo dia ela busca lá fora a decisão do júri, que diz se ela é importante ou não. Agora, quando você se liberta disso, aí não. Você tem o veredito dentro de você e você não precisa de mais nada. Você está livre, isso muda todo o jogo. Agora, por que nós não encontramos a essência? Porque nossa mente está sempre cheia de coisas. É um pensamento atrás do outro. Existe um contínuo fluxo de pensamento e emoção. É um barulho constante que sufoca aquela parte mais profunda. A forma, o mundo da forma, a forma de vida que a vida assume, a vida externa, ela está cheia de coisas para serem feitas o tempo inteiro para você justamente ter aquele veredito. É uma coisa atrás da outra, não há espaço, só há coisa, só há entulho. É uma coisa atrás da outra, uma busca atrás da outra. É uma busca contínua, é uma atitude atrás da outra, é uma correria, porque você precisa performar. Mas existe uma ausência total de paz. Existe uma ausência total do espaço vazio. O que é o espaço? É a essência. Você não tem mais noção disso. Vou dar um exemplo. Existe o som e existe o silêncio, certo? O som alto, ele impede que você ouça o silêncio. Agora, se você desligar o som, o silêncio vai estar sempre lá. A mesma coisa é a consciência, aliás, a essência. Quando você acabar com o barulho da mente, com essa voz na sua cabeça, o que sobra? O vazio, o silêncio, a essência. O que é o espaço? É o silêncio, a quietude. A paz que transcende o entendimento. Como diz o apóstolo Paulo. O que é transcender o entendimento? Não há uma justificativa, não há explicação. É a paz da sua natureza. É a paz da sua natureza. O espaço é perceber, preste atenção, isso é importante, já estamos encerrando, não saia correndo daí. O espaço é perceber que em você não há só objetos, que seriam pensamentos, emoções, condicionamentos. Pensar que você é isso. O pensamento, as emoções, condicionamento, a sua história. Mas perceber que a vida tem duas dimensões. A dimensão dos objetos e a dimensão do espaço. Que seria viver da consciência. É além de estar consciente das coisas, dos objetos, das percepções, dos pensamentos e das emoções, você também vai estar consciente que existe o espaço, o vazio, de onde todas as coisas vêm, que é um estado subjacente, de onde tudo vem.
E você se conectar com esse estado faz com que você se conecte ao todo. E isso que te dá a segurança, isso que te dá a plenitude. A gente tem essa ideia maluca de que o mundo está segurando coisas de nós. Que a vida é difícil, que a vida é dura, eu não consigo isso, não consigo um bom emprego, não consigo um bom trabalho, não acho bons relacionamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem dura, tá? Seja o que for que você pense que o mundo está tirando de você, na verdade, você está tirando isso do mundo. Você age assim porque, no fundo, você acredita que você é pequeno e que você não tem nada para dar, você não tem nenhum talento, você não é capaz, você não é inteligente. Você acredita que você é pequeno e aí você não dá. E quando você não dá, você não recebe. Dai e ser-vos-á dado. Com a mesma régua que você mede, você será medido. Ou seja, com o mesmo tamanho que você se vê, é o que você vai receber. Lembram do ensinamento da aula? Qual era o ensinamento da aula? Que você precisa entender isso para entender a aula. Já vamos chegar lá. Mas presta atenção. Questão prática. Faça uma lista das coisas que estão te faltando e dê isso às pessoas para ver o que acontece. Mesmo que, principalmente se você não tem isso, comece a dar. Quando você começa a dar, é incrível, você começa a receber. Ninguém pode ganhar o que não dá. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está assistindo essa live, nós temos 5.200 pessoas aqui, se você está assistindo essa live, é porque isso é importante para você. E se isso é importante para você, provavelmente seria importante para outras pessoas. Mas quantas pessoas você convida para uma live dessas? A gente não pensa, mas isso é dar. É de graça. Isso é importante para você, é importante para o outro. Você tem que entender isso. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. E se você tem uma noção pequena, mesquinha, vazia, se você se acha pobre, se você se acha incapaz, se você se acha um coitado, se você tem uma escassez, uma noção de eu de escassez, você não vai dar. Você só quer receber. E quando você não dá, você não recebe. Quando eu percebi isso, não vou ter tempo para explicar quando eu percebi isso, talvez amanhã eu vou contar, mas quando eu percebi isso, isso mudou radicalmente a minha vida. Onde está o grande engano? Que o mundo segura coisas de você. Seja o que for que você pense que o mundo está lhe negando, você, na verdade, já tem. Vou repetir. Seja o que for que você pense que o mundo está te negando, você já tem. Só que enquanto você não permitir que isso flua para fora de você, você não sabe que tem. Você não sabe que tem. Se você não permite que isso saia, você não sabe que tem. E isso inclui a abundância. Qual é o princípio que você precisa entender? Qual é o princípio que poucas pessoas entendem? Você precisa entender que dar é o mesmo que receber. Só que você não tem controle direto sobre o que você recebe. Você só tem controle direto sobre o que indireto sobre o que você recebe. Vou repetir. Dar é o mesmo que receber. Você não tem controle direto sobre o que você recebe. Você só tem controle indireto sobre o que você recebe. É controlando o que você dá. Por isso que a sua noção de eu é tão importante. Porque se você se acha coitado, você não vai dar nada. E eu posso ouvir as mentes, eu consegui ouvir agora umas mentes dizendo, quanto mais você dá,
mais as pessoas querem tomar de você. É esse tipo de perspectiva que é uma noção distorcida. E quando você pensa assim, você não dá e você não recebe. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Se você não entender isso. Só que o que acontece? E ali de novo, estou insistindo nisso. A noção de eu é tão importante por causa disso. Porque se você se considera um fragmento isolado do universo, se você não entende a sua verdadeira origem, se você for, como disse Jesus, um ramo cortado da videira, quem é a videira? A videira é o todo. O que é um ramo cortado? Que não faz mais parte. Então a maioria de nós vive como um ramo cortado da videira. Aí você não produz frutos. Por quê? Porque você se sente muito pequeno. Então, isso é a inerência. É a segunda palavra. O que é a inerência? Quando você faz a verdadeira introspecção, quando você entende quem você verdadeiramente é, você percebe que tudo já é inerente. O que a palavra inerente quer dizer? Que já está dentro. Então você só vai mudar a sua realidade exterior verdadeiramente quando você mudar a sua realidade interior. Você busca abundância? Deixa eu te contar um segredo. Como você busca abundância? Através do dinheiro, através da riqueza. Você quer se tornar abundante acumulando coisas, mas você precisa entender que a abundância precede o dinheiro. O que isso quer dizer? Você tem que se sentir abundante para se tornar abundante. Entenda isso. A fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Se você começar a percebê-la externamente, a mudança, se você mudar a sua percepção e você começar a ver milagre em todo lugar, ao invés de escassez, se você começar a perceber essa abundância externamente, você vai reconhecer a abundância interior. Se você reconhecer a abundância interior, ela vai se manifestar externamente. E isso está escrito aqui, sabe? Estava vendo outro dia. Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Fique Rico, ele fala o seguinte: o sucesso chega para aqueles que se permitem, quer dizer, se permitem tornar-se conscientes do sucesso. Você não precisa fazer nada, você só precisa permitir, está escrito aqui. O fracasso chega àqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. Então, se você se permitir, é uma questão de permissão, não é uma questão de fazer. Pergunte-se a partir de hoje como eu posso ajudar, como eu posso servir. Você não precisa ter nada para perceber a abundância. Vou repetir, você não precisa ter nada para perceber a abundância. Mas se você perceber ela com frequência, ela vai se manifestar na sua vida. O que Jesus quis dizer quando ele disse: a quem tem, será dado. A quem não tem, até o que tem será tirado. O que ele quer dizer com isso? Ele não se refere ao reino deste mundo. Ele se refere à questão interna. Ele não se refere ao exterior, mas ao interior. Ele quer dizer que o que existe no interior se manifesta no exterior. Se você tem internamente, vai ser dado. E você vai ter em abundância. Agora, se você não tem internamente, se você não entende quem você é, até o que você tem, você vai acabar perdendo. Por quê? Porque você vai acumulando cada vez mais escassez, cada vez mais medo, cada vez mais insegurança. Então nós andamos toda essa caminhada para chegar nesse ponto. Você tem internamente. Se você pudesse tirar um extrato de tudo que você pensa
e você fosse comparar esse extrato com a sua realidade, os dois iam bater igualzinho. Porque você usa o seu conhecimento para construir a realidade. E o seu conhecimento é limitado. Então você precisa entender isso. Essas coisas você precisa compreender, você precisa entender. Não, muitas vezes não basta você estudar, você ler, você avançar, muitas vezes você tem que fazer essas duas coisas. Talvez seja a única coisa que falta. Você fazer uma introspecção e entender a inerência. Que aquilo que você busca lá fora, no tribunal, já existe dentro de você. Mas você não consegue reconhecer isso. Existe um mundo interior e existe um mundo exterior. Você quer mudar o mundo exterior, mas você não quer mexer. O falso eu não quer mudar a si mesmo, ele quer mudar a realidade externa. Não é assim? Ele quer mudar as coisas, você quer mudar a sua realidade, mas você quer mudar quem você verdadeiramente é? Não, eu estou satisfeito comigo. Eu só preciso mudar a minha realidade. Eu quero mudar, eu quero ter dinheiro, mas tu quer mudar, quer renunciar a ti mesmo? Quer abrir mão de quem você é, porque você está construindo a realidade que você tem. Você quer abrir mão de você para construir? Não, isso não, eu só quero uma outra realidade. Comece por bater no peito e dizer que você ama a sua vida. Comece a mudar. As pessoas dizem, o ambiente muda a pessoa. As pessoas dizem cada coisa, mas você precisa entender que você é o ambiente. Você é o ambiente. Amanhã, já expliquei para você várias coisas. Expliquei o falso eu, expliquei a essência. Amanhã é nossa terceira parte dessa série de 3 partes, que é uma aula só. E amanhã eu vou fazer o seguinte. Amanhã nós vamos falar sobre uma coisa que é essencial, é fundamental, que são os níveis da evolução humana. Vai encaixar como uma luva em tudo que nós falamos. Isso vai ser o suficiente para você começar uma jornada de transformação que vai fazer com que você realmente cumpra o papel que você veio cumprir na vida. Existem 3 propósitos. Existe o propósito interior, que é isso que nós falamos hoje, é você perceber quem você verdadeiramente é, e existe o propósito exterior, é o legado que você vai deixar para a humanidade. E existe o propósito supremo, que é a relação, a harmonização entre os 2 propósitos. Amanhã nós vamos falar sobre esse propósito supremo, como você pode juntar, como você pode construir uma ponte entre o seu eu verdadeiro e a sua essência. E como vocês são chorões, ficaram chorando o dia inteiro, queriam rever a live, queriam assistir a live, eu vou deixar essa live no meu feed. Mas eu quero que você, num gesto de gratidão, compartilhe essa live com pelo menos 2 pessoas. Faça isso. E para amanhã eu tenho uma atividade, tá? Eu quero que você traga uma nota de R$2. Foi engraçado hoje porque eu falei para minha equipe, eu disse, eu quero que eles tragam uma nota de R$1. Aí eles falaram, nem existe nota de R$1. Então tragam uma nota de R$2 amanhã. Tragam, não, tenham ela em cima da sua mesa. Amanhã eu vou fazer uma atividade. Nós vamos fazer com que os próximos 12 meses da sua vida você consiga manifestar o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Forte abraço, tamo juntos. Até amanhã. Vou deixar a live gravada, compartilhe.